Olá pessoal, estamos aqui na nossa terceira parte do nosso Prematuro Flix e a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Dia 19 é o Dia Mundial da Doação do Leite Materno, do leite humano, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse leite que é tão precioso para todos os bebês, né? Especialmente para o prematuro, e esse ato de doação que pode acontecer ali dentro quando a gente tem bebês prematuros que precisam desse leite, que se a gente tiver um leite doado é uma preciosidade sem fim, né? Doutora Jaque, começa comigo falando para essas mães sobre a característica do leite em relação à própria maturidade do bebê. O que é isso? Ah, é diferente mesmo o leite do prematuro e o leite do a termo? Isso é verdade? Isso não é mito? Não é mito, é verdade. Assim, a natureza é perfeita, gente. Aquele neném não conseguiu, por qualquer motivo, ficar o tempo inteiro, integral da gestação que ele precisava. Então, ele nascendo antes do tempo, ele não teve tempo mesmo, né, de receber todos os nutrientes, de se desenvolver completamente. E aí, o que a natureza faz? A mãe daquele neném, né, ela vai produzir um leite totalmente específico para aquele bebê, né? Então, um bebê que perdeu esse tempo de gestação, ele precisa crescer, ele precisa terminar o desenvolvimento dos seus órgãos, então ele precisa de gordura para ganhar peso, ele precisa de mais proteína para, né, fazer ali aquela multiplicação das células e continuar seu crescimento. Então, o leite da mãe do bebê prematuro, ele é específico. Então, se uma mãe teve um filho em algum momento, nasceu a termo, foi um leite que ela produziu. Essa mesma mulher teve um outro bebê que nasceu prematuro, o leite é completamente diferente. Pois é. É lindo, a natureza é muito incrível. Então, esse leite vai ter mais proteína, vai ter mais gordura. A gordura auxilia no ganho de peso e auxilia também na questão cerebral, na produção, né, de bainha de mielina, né, que a Tereza já deu essa aula para vocês entenderem como é que funciona lá a arquitetura dos neurônios no cérebro. A proteína vai ser importante também para o crescimento, também para o ganho de peso, ganho de estatura, crescimento do perímetro cefálico. Tem, né, diversas implicações. Então é um leite muito diferente, mais rico, justamente para aquele neném que está precisando mais realmente. Então é muito importante. Muito, proteger retina, proteger intestino. Lembra que a gente falou da enterocolite, né? Então o leite humano, ele tem nutrientes, ele tem componentes específicos, né? Que é para nossa espécie. Então, e que atua na proteção de vários órgãos, né? No caso do prematuro, de extrema importância. É isso. E além desses fatores, né, como eu falei, de crescimento, a Teresa acabou de ressaltar, né, existem fatores imunobiológicos, né, fatores protetivos para aquele neném, vai ajudar. Se por acaso a mãe passou por alguma questão na gestação, teve alguma, por exemplo, alguma infecção, esse leite vem carregado com essa proteção, com esses fatores, né, que ajudam no estabelecimento da microbiota, que a gente fala tanto hoje, vai ajudar o intestino, né, em fatores que ajudam um desenvolvimento das células da retina, né, que protegem essas células contra necrose. Então, assim, tem 1000 aplicações. A gente pode fazer um prematuro flix só de leite materno, que tem bastante assunto. É isso mesmo. E então também é verdade que mesmo que essa mãe tenha um parto extremamente prematuro, né? Vou aqui pontuar o exemplo da Fernandinha, que nós acompanhamos com muito carinho, que nasceu de 22 semanas e 4 dias. Então, ou seja, mesmo um bebezinho extremamente prematuro, então quer dizer que esse corpo entende que essa mãe teve o parto e que ela precisa começar a produzir leite.
Então, Sim. isso é verdade, né, doutora? Porque eu ouço muitas dúvidas das mães. Ah, então eu vou demorar muito tempo para começar a produzir o leite, porque o meu filho nasceu, mas ainda faltavam muitas semanas. Então, algumas mães têm dúvida, né, se elas vão demorar mais ou menos, porque o corpo dela não entendeu que o bebezinho nasceu, né? Então, explica pra gente que isso acontece e aí você já aproveita e explica para as mães também que me perguntam muito por que o leite varia a cor, por que o leite muda a cor? Inicialmente ele é amarelo, depois, o que é esse amarelo? Como que chama isso? E depois ele vai ficando mais branco, e depois ele fica muito branco. Então, explica isso para as mães também. É isso, o corpo é capaz, né, de perceber. Tão logo o bebezinho nasce, existem diversos neurotransmissores, a gente pode falar aí os nomes, né, difíceis, mas isso não ajuda em nada. Então existe uma sinalização, né, com a saída do neném, com a saída da placenta, que vai lá no nosso cérebro e a gente começa a produzir um hormônio que vai começar a produzir de fato o leite, a ejetar o leite. Então, havendo uma ajuda, então assim, óbvio, aquela mulher está num momento, né, de insegurança, de dificuldade, então ela precisa de apoio, né, a questão emocional, o estresse pode atrapalhar. Então, havendo essa ajuda, é possível essa mulher, tão logo o neném nasce, mesmo com 22, 26, 30 semanas antes do tempo, ela pode já produzir esse leite materno. E inicialmente, com certeza, vai ser uma quantidade pequena, né? Mas aquilo que a gente já até mencionou na outra série, pequeno, pouco, cada gotinha é ótima, é incrível, é uma vitória, né? Então, estimule, né? Tenha essa esperança, se esforce, né? Se for uma coisa que você tem essa vontade, porque poucas gotinhas já podem beneficiar o seu neném, né? Então, e é isso, o seu leite, né, é o melhor que tem, não existe nada nesse mundo que seja melhor do que o seu próprio leite para o seu neném, né? A gente estimula a campanha de doação, que também é incrível, mas se puder ser o seu leite, é melhor, porque o seu corpo sabe e entende o que aconteceu e vai produzir aquele leite para aquele momento, né? E é isso que a Teresa falou, que as mães têm muita dúvida, dessa mudança da aparência do leite, né? Então, o leite inicialmente, o primeiro leite que a gente produz, qualquer mulher produz depois que o neném nasce, é o colostro, né? A gente chama de colostro, é esse leite mais amarelado, mais gorduroso por conta disso, né? Então, é um bebê preparado para aqueles primeiros dias, que a amamentação ainda está caminhando, ou que a gente está fazendo a ordenha. Então, é um leite inicial para dar conta desses dias mais iniciais do neném, que geralmente a gente ele precisa realmente de mais gordura. Com o tempo, o leite vai se tornando o leite que a gente chama maduro, né? E esse leite mais maduro, ele é um leite mais brancacento, digamos assim. E aí ele tem uma coloração mais branca e ele já começa a ter mais fatores de crescimento, um pouco mais de proteína, segue tendo a gordura, mas não é mais a principal característica dele. E depois, com o tempo, aquela amamentação mais estabelecida ou aquela ordenha, de repente, para as mães que ainda não conseguem amamentar diretamente, mas estão no banco de leite fazendo a ordenha, é um leite que a gente chama, né, de continuidade mesmo. Então, é cada vez mais branco mesmo. Então, isso vai mudando. E eu gosto de ressaltar que, por exemplo, a mãe passou por alguma questão, teve um resfriado, alguma coisa nesse sentido, aquele leite pode mudar. Então, às vezes, ela pode, naquela semana que ela está vivendo aquela diferença, ela notar uma diferença no seu leite também. Então, né, muita gente já viu aquela foto de um leite mais acinzentado, mas, né, tem essas nuances porque a composição vai mudar. Vai ser um leite talvez com mais fatores de proteção, com mais imunoglobulinas que a gente fala, que vão também ajudar o bebê caso ele tenha contato com esse mesmo insulto que a mãe teve. Então é muito bonito quanto o corpo muda de acordo com a fase que aquele neném passa e de acordo com o que aquela mulher também passa
nessa fase de amamentação, de ordenha, né? Então é muito bonito. Interferir, então, a própria condição da vida da mãe e até a própria alimentação, né? Eu me lembro muito, pessoalmente falando aqui um pouco do meu relato, o quanto que a gente tinha que tentar manter o meu leite com um nível de gordura maior, né? Por mais tempo. Então, eu fiquei mais tempo com esse leite meio amarelo, um amarelo claro, assim, não era tão amarelo ovo inicialmente, mas a gente tentar manter esse componente amarelinho mais tempo, digamos assim, com esse índice maior de gordura para que a Maitê pudesse se beneficiar deste leite, né? Então eu me lembro que fizeram análise do meu leite e recebi uma orientação da nutricionista, que é a Ana Potenza, que também faz parte da nossa equipe do Prematuros, dizendo assim, olha, eu preciso que você coma alimentos que contenham teor de gordura saudável, né? Isso que eu ia pontuar. De gordura saudável, boa, para que esse leite mantenha esse nível de gordura mais tempo. Então ela mandava eu comer salmão, mandava eu comer oleaginosas, né, castanhas, exatamente. E eu me lembro que eu fiquei tão com aquilo na cabeça, né, que quando era possível, né, eu comia peixe no café da manhã, no almoço, na janta, de lanche. E assim, tanto é que eu não aguento comer peixe hoje, porque eu fiquei... Passou essa fase. Passei, tudo eu comia peixe, né? Claro que a gente pode adequar as nossas condições, né? O que é necessário não é só no peixe que a gente encontra, né? A gente tem uma gama de alimentos que a gente pode conseguir, esses nutrientes para manter a necessidade do seu leite, característica do seu leite por mais tempo. E a gente vai se enquadrando diante da nossa realidade do dia a dia, nossa realidade social, cultural, né? Tem gente que odeia peixe, né? Por exemplo. Enfim, mas tem uma gama e a gente pode fazer isso. A equipe pode fazer isso, essa análise do leite, para que a gente possa potencializar o que a criança precisa por mais tempo, né? E a alimentação dessa mãe interferindo nessa questão. E é até isso, assim, a gente, por exemplo, a gente está pontuando a atuação da equipe de nutrição, né? De mais uma vez ressaltando a integralidade da situação. Então não é só fazer os cálculos das dietas dos bebês que estão ali internados, é a orientação dessa mãe, né, que está ali, que está empenhada em ordenhar o seu leite para o seu neném, que está empenhada em amamentar o seu neném. Então, assim, é tudo, né? Quanto cada especialidade, cada profissional pode ajudar e contribuir no aspecto geral, na criança, no bebezinho, na mãe, na família. Então, assim, é muito importante a gente pontuar como cada um tem a sua importância ali dentro daquele contexto. E a importância da rede social de apoio a essa família, né, a essa mãe. Porque se empenhar 100%, né, com todos esses fatores, um influenciando o outro, não é fácil, né? Então, vamos pensar numa realidade em que os determinantes sociais sejam mais importantes, né? Então, essa mãe não tem acesso a nenhum tipo de alimento que a nutricionista ou que a equipe preconizou para que essa mãe pudesse ter acesso. Então a gente precisa acionar o assistente social da instituição, né? A gente precisa verificar se essa mãe consegue se alimentar ou receber alimentação dentro do hospital onde ela esteja. Isso eu falo por conta própria, eu vivencio essa realidade também em termos de saúde pública, em locais onde os determinantes sociais são muito fortes, onde a gente tem sim a necessidade de toda uma equipe pensar até mesmo na alimentação dessa mãe. O que a gente vem gerar aqui é a importância da gente ter esta consciência, porque produção de leite não depende exclusivamente da mãe querer. Muitas mães querem, muitas mães têm amor e sabem da importância desse leite, mas tem outros fatores como que a doutora Jaque está pontuando, como eu estou trazendo,
que interferem nessa produção do leite, na qualidade deste leite. Então, são fatores emocionais, fatores sociais, fatores culturais e fatores biológicos também, né? Por exemplo, uma mãe que está internada na UTI neonatal, na UTI neonatal não, internada na UTI adulta, né? Pode ficar um tempo internada, essa mãe não vai produzir o leite enquanto ela estiver internada, não tem condição biológica para isso, né? De estabilidade clínica para isso, às vezes. Então, a gente precisa entender que produção de leite é todo esse envolvimento. E é por isso, né, doutora Jaque, que a gente fala tanto da importância da doação desse leite humano. Porque já que a gente entende que tem tantos fatores que interferem na produção do leite, quando tem alguns fatores que estão mais proeminentes ou dificultando a produção para aquela mãe, e se eu tenho uma outra mãe que, como a gente fala nos bancos de leite, né, vaca leiteira, a gente pode, de repente, com todos os mecanismos de proteção, que eu acho que a doutora Jaque vai pontuar, né, necessidade, não é? Eu quero doar o leite, vou lá e dou para a criança, né? Não é assim, temos processos de proteção para aquela criança receber também, né? Mas eu acho que a doação do leite, ela é tão importante, não só porque ela salva vidas de forma primária, porque o leite pode salvar, ele salva vidas, né? Mas também para demonstrar o quanto a gente entende que a produção do leite materno são todos os fatores interferindo, não é só um, né? São todos, como a gente pontuou. Então, acho que a gente pode começar tendo essa direção de pensamento, né? É isso, assim, essa é a importância da doação, né? Nem todas as mulheres vão conseguir, né, ordenhar naquele momento, nem todas as mulheres vão conseguir uma quantidade que seja necessária para o seu neném, e a doação entra justamente aí, para essa ajuda, né? Apesar de não ser o leite da mãe daquele neném, o leite humano é ainda assim melhor do que qualquer outro preparado, né? É específico, é da nossa espécie, como a Teresa falou, então é muito perfeito ainda assim. E aí, como a Teresa já pontuou, esse leite não é só chegar, né? Não é só você ordenhar, colocar lá no potinho e encaminhar para aquele centro que recebe, para aquela maternidade, para naquele banco de leite. Ele vai sofrer um processo, né, de mais simploriamente falando, de pasteurização. Então ele, né, para não ter qualquer risco de transmissão de doença, né, ou de contaminação, os bancos de leite têm eles seguem um protocolo muito rígido, né? Isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Né? Que eles fazem essa pasteurização, esse controle da qualidade desse leite para ele poder ser distribuído para os bebês que estão internados ali naquela unidade ou em alguma outra unidade neonatal. Então a gente prepara esse leite para que ele possa ser usado e às vezes um potinho que você doa beneficia vários bebês. Né? Como eu falei, às vezes uma pouca quantidade, esse bebezinho precisa de pouco, esse precisa de mais, então eles vão distribuindo, né, esse leite para esses bebês. Então, pouca coisa, essa semana eu não consegui ordenhar muito, sobrou pouquinho, beleza, tá ótimo, é incrível. Então existem vários centros que recebem esse leite, depois a gente pode até disponibilizar os contatos para quem se interessar, porque realmente é uma ajuda muito bacana. Muitos bebês, muitas famílias dependem dessas doações. Muitas vidas, né? E como relato, para a gente ir encerrando, eu me lembro que quando eu comecei a ordenhar o leite para Maitê, eu saía totalmente deprimida, né? Mesmo que a gente tenha que ter essa consciência de que cada gotinha vale ouro e vale mesmo, né? Eu olhava de repente para uma mãe do lado, que a gente faz isso, né? E ela tava com o vidro assim cheio e eu 2 gotas, né? Eu saía deprimida assim, né? Mas tudo que a doutora Jaque falou e que eu também vivencio olhando outras mulheres e fazendo o meu relato de que essa gotinha
com persistência, com você também querer, com ajuda, né? Sem ajuda a gente não consegue. Tirando de 3 em 3 horas, tendo essa retirada desses horários mais fixos, né? Não adianta tirar de manhã e à noite. O cérebro precisa entender que esse bebê tá mamando, né? Como o nosso bebê não tá mamando na gente, a gente tem que mostrar pro cérebro que a gente tá tirando de 3 em 3 horas, né? Ou, enfim, eu tirava de 3 em 3 horas, que eu acho que é o protocolo mais que a gente mais segue, né? Para que o nosso corpo entenda que, opa, tem alguém que está precisando dele, né? E essa gotinha, ela ia se transformando em mais, em mais, em mais. E aí, mais ou menos, quando eu tinha uns 4 meses já de UTI com a Maitê, eu comecei a doar o leite materno, porque eu conseguia produzir 1 litro de leite por dia, né? Por conta dessa persistência, por conta dessa questão, vamos lá, de 3 em 3 horas, comendo direitinho, tomando água, tendo ajuda de novo, né? As mulheres que não têm rede de apoio, é muito difícil, né? Tem filho em casa te esperando, tem outras questões que aparecem, então aqui não é julgamento e aqui não é culpabilização. Aqui são orientações para que, se for possível, a gente conseguir segui-las, né? E eu fui uma doadora, então, de leite para algumas crianças prematuras que não estavam conseguindo receber o leite da sua mãe, né? E lembrar que, inicialmente, como a doutora Jaque já falou, mas eu pontuo, a dieta desses bebês é 1 ml, depois 2 ml, né? Então é muito pouquinho. Então cada pouquinho que você tira, um pouquinho que você tirou às 9 horas da manhã, 1 mlzinho já é uma dieta para o seu bebezinho prematuro extremo que está começando de repente. Mas juntar com mais 1 ml que você vai tirar ao meio-dia, com mais 1 ml que você vai tirar às 3, entende? A gente vai juntando essas gotinhas de amor, essas gotinhas de proteção, essas gotinhas de maior nutrição, e a gente vai conseguindo dar, nossa, você já conseguiu a dieta para o seu filho para 3 dias. Aí a gente respira, a gente ganha uma força extra, e aí a gente vai para o banco de leite tranquila, porque já tem 3 dias de leite para o meu filho. E aí, nessa tranquilidade, nessa confiança, aí de repente sai um pouquinho mais. Então, isso é importante que a gente tenha essa consciência, né? Que a quantidade do prematuro extremo também é muito diferente do que o bebê a termo ou que o bebê mais maduro recebe, né? E isso nos auxilia. Então, que vocês, assim, realmente olhem cada gota e agradeçam por ela. E tenham muito orgulho de vocês. Exato. Por todo esforço. Às vezes, né, como ela falou, aquela mãe que tá com aquele vidro grande ali de leite cheio, às vezes já passou por essa dificuldade que você tá passando. Exatamente. Então ela tá só num momento diferente. Então é acreditar, né? Ter vontade, fé, acreditar que aquilo vai acontecer, né? Se empenhar. É isso, buscar ajuda, tente sempre buscar ajuda o máximo que vocês puderem e vamos embora, vamos tentar e de pouquinho em pouquinho, às vezes a gente chega lá e é isso, cada gotinha tem que ser comemorada. Exatamente, o leite salva, o leite cura, mas não se culpe, não se cobre, caso você tenha tido ou você esteja tendo uma realidade de dificuldades em relação a isso. O mais importante é a sua presença, é o seu amor, é o seu desejo de estar junto ao seu filho e que ele possa sair muito bem da UTI. Um grande beijo para vocês. Tchau, Fiquem gente. com Deus. Até o próximo. Fiquem aí. Tchauzinho.